dia. Bom dia. Jesus nos ampare e nos ilumine. Nós vamos fazer alguns comentários hoje do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente nos itens 2 a 4, que fala sobre a fraternidade. Porque o capítulo 11 é o capítulo que fala amar o próximo como a ti mesmo. Nesses itens 2 a 4, a gente vê a questão da fraternidade. Porque quando a gente fala de amor, nós estamos numa sociedade onde as coisas estão tão deturpadas que quando fala-se de amor, a gente acaba sendo remetido para essa ideia vulgar do que é o amor. E a fraternidade, quando a gente vai olhar, é exatamente aquilo que Jesus veio trazer para a gente. Porque quando ele disse, na sua mensagem de amor, esse amor é essa fraternidade. É nós, efetivamente, nos enxergarmos como irmãos. Porque se nós formos buscar no dicionário o significado de fraternidade, nós vamos ver lá que tem uma série de, vamos dizer assim, de significados possíveis. O primeiro deles seria laço de parentesco entre irmãos. O segundo seria união, afeto de irmão para irmão. Terceiro, amor ao próximo. O quarto seria a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Então a gente vê que essa ideia do amor que Jesus veio trazer para a gente é justamente essa fraternidade, que tem que ter e que precisa estar presente no nosso convívio. Porque não adianta nós querermos fazer alguma coisa se nós não tivermos esse sentimento. É o que o Flávio estava falando. Muitas vezes a gente fica pensando em fazer grandes coisas, mas nós não conseguimos. E aí a gente cruza os braços porque acha que as pequenas não valem. Vai num asilo, passa uma tarde lá, conversa com aquelas pessoas que estão internadas ali. A gente vai ver que para a gente isso representa nada, mas para eles isso é um ato grande, representa muita coisa, é uma satisfação imensa. Vai num orfanato, faz a sopa, entrega a sopa para aquelas pessoas que estão lá em uma situação que nós não temos ideia. Eu falo muitas vezes lá no meu serviço para as pessoas lá, eu falo, vocês precisavam sair desse mundinho que vocês vivem e irem na periferia da cidade, nesses lugares onde a dor efetivamente está presente, para que vocês pudessem ver efetivamente o que é o mundo. Porque as pessoas só falam em viagem para Estados Unidos, para a Europa, para não sei o que e tal. Nesses lugares eles não vão ver a necessidade do outro, não. E esses últimos dias, eu tenho pegado para assistir assim, umas palestras do Haroldo, né? Eu fico até com vergonha do tanto que aquele camarada conhece. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, quanto ainda eu vou precisar evoluir para chegar no patamar que ele está hoje. E ele falando que todas as vezes que nós pensamos egoisticamente em nós estamos nos prendendo cada vez mais ao plano de sofrimento, de dor. É aquela mesma coisa que a gente fala assim, nós queremos, assim, eu não gosto de sofrer, mas continuo fazendo as mesmas coisas de sempre. É uma coisa meio, contrária aí. Se eu não gosto de sofrer, o que eu preciso fazer? Modificar as minhas ações. Porque
convivência, ela é necessária para nós. E é o que Jesus colocou. É fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. O que quer dizer isso? Não é que nós vamos fazer alguma coisa esperando que o outro nos faça de volta, porque nós agimos assim. A gente faz um trisquinho assim para o outro e nem espera o outro querer retribuir. A gente já vai cobrar do outro para que o outro faça para a gente. E não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer com isso daqui é que quando nós formos fazer alguma coisa para o outro, nós devemos pensar: se fosse ele que estivesse fazendo isso para mim, eu estaria satisfeito? Eu estaria feliz? Se a resposta for sim, então eu posso fazer para o outro. Se a resposta for não, de modo algum eu devo fazer para ele. Então é isso que Jesus quis dizer. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é que Jesus quis dizer. Então, outra fala de Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos cristãos? De fachada. De fachada. Ah, bom. Nós estamos nos arrastando, muito a contragosto, né, de vez em quando, porque a gente, quando coloca, por exemplo, como o Flávio falou, nós vamos no asilo no sábado, aí a pessoa já pensa assim: nossa, mas logo no sábado, meu Deus do céu, tinha aquele negócio para me fazer. Quer dizer, ele vai lá de corpo, ou então nem vai, arruma uma desculpa. Então nós passamos a maior parte do tempo aqui da nossa existência pensando em nós. Nós passamos uma parte imensa reclamando das nossas dores, que nós sofremos. Aí a gente pergunta: quem é que nesse planeta não sofre? Levanta a mão, por favor, gente, quem não tem nenhum sofrimento aí. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Todos nós temos a nossa cota de sofrimento. Aí eu pergunto para vocês: existe sofrimento grande? E pequeno existe? Não existe nem sofrimento pequeno e nem sofrimento grande. Exatamente, existe o sofrimento na medida para o nosso crescimento espiritual. É aquele sofrimento necessário para nós. Porque nós ainda nos encontramos em um estágio evolutivo que o sofrimento é necessário para nós. É claro que daqui a alguns bilhões de anos a gente não vai precisar mais de sofrimento. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Tá? Então nós sofremos mesmo. Nós sofremos. Mas como diria o Haroldo, nós precisamos deixar o sofrimento fazer aquilo que ele tem que fazer, que é nos ensinar, nos purificar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aceitar. Porque enquanto nós estamos revoltados com o sofrimento, não vai acontecer nada de bom para a gente. E aí a gente pensa, né, na pergunta que eu fiz: nós somos cristãos? Porque para que a gente seja efetivamente cristão, nós temos que fazer de tudo para seguir os ensinamentos de Jesus. De tudo. Ou seja, dentro da nossa capacidade. Qual é o limite? A nossa capacidade. Quando nós
estivermos fazendo isso, aí a gente pode dizer, eu sou cristão. Enquanto a gente estiver fazendo de conta, eu faço uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tal, sou cristão. Ainda não é, não. Porque para que nós sejamos efetivamente, Jesus não quer que nós façamos tudo o que Ele fez. Porque a nossa capacidade é muito diferente da de Jesus. Muito diferente. Mas Ele espera de nós que nós façamos dentro da nossa capacidade. Demonstrando isso nas nossas ações, na nossa fala, nos nossos pensamentos. E olha que para controlar o pensamento é difícil, viu? Não é fácil. Esse é a parte mais difícil. E é como ele disse também, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Quer dizer, nós precisamos demonstrar o nosso amor, a nossa fraternidade, é através das nossas ações, da nossa palavra. Não adianta eu querer fazer de conta, colocar uma máscara em alguns momentos e no resto do tempo, a máscara cai, aí mostra quem verdadeiramente a gente é. Nós temos que ser o que somos durante todo o tempo. Todo o tempo. Aí a gente fala assim, mas é fácil a nossa convivência? É fácil a gente conviver? É difícil, não é? Viver é fácil. Viver é fácil. Eu posso colocar uma mochila nas minhas costas e sair pelo mundo aí caminhando. Eu estou vivendo. Mas conviver é nós estarmos juntos e aprendermos a respeitar as diferenças que existem entre nós. Aceitando essas diferenças. Porque nós não somos iguais. Não somos iguais. Nós somos individualidades. Cada um de nós já possui a própria bagagem espiritual. Sejam as conquistas positivas ou negativas. Mas cada um de nós possui a própria bagagem. Então, a convivência é justamente isso. É o aceitar o outro como ele é. E não querer impor uma mudança ao outro só para nos satisfazer. Porque nós agimos sempre assim, né? Porque nós queremos que o outro seja aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Mas o outro sempre vai ser o outro. Não vai mudar. Ele é o outro. Isso é dentro de casa, no trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos. O outro é o outro. E nós precisamos aprender a aceitar e respeitar essas diferenças. Aí, a gente fala assim, né? Mas como é que a gente vai aceitar e respeitar as diferenças? Porque vamos pensar num outro bem difícil. Quando a gente pensa na situação que o país vive hoje, a gente pensa, a gente olha e vê que esses irmãos que estão ocupando esses cargos públicos para benefício próprio, nós pensamos muito bem deles, fazemos orações por eles, não é? Pedimos a Deus que ilumine eles, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Aí aquele perdão, maldição, né, que eu até já falei para vocês aqui. A gente pensa assim, deixa ele, eu perdoo ele, não tem nada a ver com isso, eu perdoo, mas Deus vai perdoar.
vocês uma coisa, que se fosse nós que estivéssemos lá, será que a gente estaria fazendo alguma coisa de diferente? Hã? Será que estaríamos? Eu digo para vocês com toda certeza, com a maior certeza absoluta que eu tenho, não estaríamos fazendo nada de diferente. Nada. Nós não estaríamos fazendo nada de diferente. O problema é que a gente imagina uma situação que é ideal. A gente não imagina o que é a verdadeira situação. Nós nunca vivenciamos. Nós nunca provamos daquela experiência. Então a gente acha que é muito fácil a gente passar por aquela experiência. E que nós, dentro da nossa imperfeição, dentro de todos os vícios, com todos os vícios que nós ainda carregamos conosco, nós achamos que seríamos, vamos dizer assim, estaríamos imunes a toda essa situação que eles vivem lá. No livro Renúncia, Emmanuel coloca um diálogo de Alcíone com o seu mentor, ela dizendo que pretendia voltar ao planeta Terra para resgatar aqueles que eram afetos do seu coração. E ele dizia a ela: você tem certeza? Muitos da nossa esfera, porque ela já não pertencia à esfera da Terra, ela já estava em outras paragens. Muitos de nossa esfera tentaram e faliram. E eles já são muito mais evoluídos do que nós. Tentaram e faliram. Como é que nós, que ainda estamos presos aqui no planeta Terra, poderíamos imaginar que nós iríamos experimentar uma situação dessa e iríamos... eu sou imune a isso daqui. Não somos. Nós somos imperfeitos. E estamos aqui por aprender. É por isso que a convivência com a aceitação e o respeito, ela é necessária. Porque se para mim é difícil vencer os meus vícios, para o outro é muito difícil também. E se eu me julgo com um pouco mais de compreensão, e mesmo assim é difícil vencer os meus vícios, imagina para aquele que tem menos compreensão. Porque nós jogamos pedra. É como se nós não escutássemos aquela fala de Jesus, né? Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. É como se nós todos estivéssemos sem erro. E nós estamos jogando pedras. Jogando pedras. Aí, a gente pensa, como é que ficaria a situação se fosse conosco? Lembra daquilo que Jesus falou? Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, nós temos que pôr isso na cabeça. Nós somos imperfeitos. Aí você fala assim, mas Frederico, então você está falando que nós precisamos aceitar e respeitar eles como eles são? Sim, estou falando isso. Com todas as letras. Nós precisamos aceitar e respeitar eles como eles são. Concordar com o que eles fazem? Não. Absolutamente. Mas respeitar e aceitar eles como eles são, sim. Quem disse que nós, em encarnações passadas, não fizemos o que eles fazem ou coisas piores? Quem disse? Graças a Deus que Ele, o Pai, nos dá essa dádiva do esquecimento. Já pensou se nós lembrássemos o que fomos em encarnações passadas? Já seríamos doutores nessa. E fazendo mal. Porque se nós fizermos lá,
Já tinha a mais gente, experiência lá. a gente só ia, eu acho que a gente ia se trancar dentro de um quarto e não ia nem querer sair na rua, de tanta vergonha. Se fosse relacionar assim, Frederico, quantos assassinatos? Quantos roubos? Quantas destruições de famílias e tudo? Eu, graças a Deus, eu não lembro e nem quero lembrar e nem quero saber. Deus nos dá a oportunidade de nós nos reajustarmos ante a sua lei em doses homeopáticas. É um pouquinho de cada vez. Porque nós não seríamos capazes de fazer tudo de uma vez. É por isso que nós precisamos ir sempre dentro da nossa capacidade. Porque nós vamos nos fortalecendo e nos preparando para poder fazer mais. Porque a gente pensa, o que é que nós estamos fazendo aqui nessa encarnação? Aí tem gente que fala assim, eu estou pagando erros do passado. Eu não, eu estou aprendendo. Estou aprendendo e preparando a minha próxima encarnação. Porque o que eu estou plantando aqui hoje é o que eu vou colher na próxima. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não podemos ficar com essa ideia de que estamos aqui pagando. Não. Nós estamos aqui em aprendizado. Aprendizado. O reajuste ante a lei de Deus é o aprendizado. É o aprendizado. Então, o Cortella, o Marcos Sérgio Cortella, é outro que a gente fica olhando para ele assim e fala, meu Deus do céu, estou longe demais da conta. Ele fala o seguinte, que ética é o conjunto de valores e princípios que orientam minha conduta na sociedade. Isso é ética. Moral é a prática desses valores na nossa ação cotidiana. Isso é moral. Então não adianta eu dizer que tenho ética, mas não tenho moral. Agora, será que tem como ter moral e não ter ética? Também não tem jeito. Nós precisamos ser éticos e morais. Mas aí a gente tem que falar uma coisa. Nós não vamos conseguir ser absolutamente 100% éticos e morais. Não vamos. A gente tem que ser realista. Como é que eu, imperfeito como sou, poderia ter o atrevimento de dizer que eu sou 100% ético e moral? Tem alguém aqui que não comete erro? Se nós cometemos erros, como é que a gente pode dizer que é 100% ético e moral? Nós só seremos 100% éticos e morais quando nós não cometermos mais erros. Aí sim. E voltando a falar naqueles, só para a gente, eu prometo que antes do meio-dia eu libero vocês, gente. Voltando a falar nos políticos, a gente precisa lembrar de uma coisa. Todos aqueles homens, mulheres que estão lá, eles foram seres que reencarnaram, passaram por uma infância, por uma adolescência, uma juventude, e hoje estão lá. Por que eles estão agindo dessa forma? Porque eles foram educados para enxergar a vida de forma material. De forma material. Se nós não educarmos aqueles espíritos que chegam para aprenderem a olhar a vida como espírito, nós não sairemos desse círculo vicioso. Não tem como nós queremos combater um efeito. Nós temos que combater a causa. Qual é a causa? É a educação que nós damos para aqueles que chegam. Porque André Luiz diz que a encarnação
processa aos 7 anos de idade, aproximadamente. Então quer dizer que a gente tem todo esse período para tentar moldar um caráter diferente naquele ser reencarnante, que nós chamamos de filhos. Que na realidade é um irmão nosso que vai estar sob a nossa guarda por um determinado tempo. Ele é filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus. A responsabilidade minha, nesse papel de pai, é educar. Porque se eu não fizer isso, eu estou falindo na minha missão. E estou me comprometendo mais ainda ante as leis de Deus. Então nós precisamos pensar naquilo que nós cobramos dos outros. Porque nós precisamos pensar como ele foi educado. Porque como que uma pessoa que foi educada para enxergar a vida de forma material pode de repente, num passe de mágica, se transformar e enxergar a vida de forma espiritual? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá certo que nós sempre acreditamos, né, e gostamos daqueles contos de fadas, né, dos filmes de super-heróis, né, que o camarada tá lá, tá totalmente destruído e de repente, pá, surge uma força, não sei de onde, e ele destrói o vilão. Nós acreditamos nisso assim, vivemos nesse sonho. Só porque isso não acontece com a gente. Tudo é conquista, é construção diária na nossa vida. Será que nós, que estamos dentro de uma casa espírita, será que nós já aprendemos a enxergar a vida de forma espiritual? Se nós ainda não somos capazes de enxergar a vida de forma espiritual, como é que nós podemos querer que o outro enxergue? Que não tenha as oportunidades de conhecimento que nós temos? Isso é convivência. Isso é convivência. Emmanuel coloca em Fonte Viva assim: estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que é nosso aqui nesse planeta? Nada. Nós reencarnamos, não trazemos nada de material. Desencarnaremos sem nada. Ou eu falo desencarnaremos, mas eu esqueci de perguntar: tem alguém aqui que não vai desencarnar? Não? Todo mundo vai, né? Então desencarnaremos e não levaremos nada. Mas nós passamos esse intervalo de tempo entre a chegada e a partida numa corrida desesperada, ansiosa pela conquista do mundo material. Quando Jesus disse para Pilatos: meu reino ainda não é aqui, o que ele quis dizer? Será que ele estava querendo dizer que o reino dele seria implantado aqui no planeta Terra? Será que era isso que ele estava querendo dizer? Absolutamente não, porque ele não veio para implantar reino no mundo material. Se Jesus é a representação de tudo que é a vida espiritual. Então, quando ele disse isso, ele disse que o reino dele ainda não era aqui, no coração do homem. Porque ele veio para implantar, ou para nos dar a chave
de nos transformarmos. Porque a gente fala assim, Jesus foi revolucionário? Na verdade, ele foi o maior revolucionário que a história tem conhecimento. E ele foi tão importante que ele dividiu a história do planeta em duas. Antes dele e depois dele. Mas qual foi a revolução que Jesus veio trazer ou que ele procedeu? É justamente essa. Não é uma revolução material. Não é isso. E aí, quando a gente não olha e não vê isso, a gente fala, não, mas Jesus não foi revolucionário. Ele não pegou em arma. É lógico que ele não pegou em arma. Ele não veio para conquistar o planeta. Um planeta que ele criou. Para que ele vinha? Ele ia querer conquistar um planeta? Ele veio para nos buscar. Ele veio para trazer essa revolução que cada um de nós tem que fazer no seu próprio íntimo. Porque nós olhamos o que o outro está fazendo. Ah, o Flávio está fazendo isso. Mas e eu? O que eu estou fazendo? O que a Ierta faz, o que o Flávio faz, eu estou falando os dois, é porque é o nome que eu... Né? O que eles fazem vai interferir na minha evolução? Absolutamente não. A não ser em uma única situação, se eu me envolver com o que eles estejam fazendo. Aí a gente pensa, bom, o político está lá roubando, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu estou aqui tranquilo, de boa, não estou me envolvendo. Ah, não? Você está achando que o sentimento que você está destinando a ele não é um envolvimento? Você está só com inveja. Você só está com inveja. 51 milhões, né? Você queria estar no lugar dele. É pura inveja. É o que os fariseus tinham de Jesus. Inveja. Porque eles não podiam fazer o que Jesus fazia. E quando nós nos envolvemos, aí sim o que eles fazem atrapalha a nossa evolução. A Judéia, na época de Jesus, estava sob o domínio de Roma. O que Jesus falou contra o governo de Roma? Não, ele não falou nada. Ele não falou absolutamente nada. Quando foi feita uma pergunta para ele, ele foi questionado sobre a questão dos tributos, aí ele disse, apresente-me uma moeda com a qual é pago o tributo. Apresentaram. De quem é essa efígie? De César. Então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pronto. Mais nada. Nós temos que passar esse tempo, desse intervalo aqui, não é pensando em nós de forma egoísta, porque nós não conseguimos evoluir só conosco mesmo. Nós temos que passar esse intervalo procurando ajudar, distribuir a fraternidade onde quer que nós estejamos. É compreendendo o outro como ele é. É como o Chico disse, né? Que nós temos que usar da água da paz. Porque nós, quando alguém vem falando alto com a gente, qual é a nossa reação? Não é querer falar mais alto do que o outro? Então o Chico diz que quando a gente perceber que alguém vem querendo discutir com a gente deve encher a boca de água. E enquanto o nosso instinto inferior de revide não passar, nós devemos permanecer com essa água na boca. Depois que passar tudo, que a gente perceber que está serenado, aí a gente pode engolir a água. Então essa é a água da paz. Quando Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade?
Jesus se calou. É um outro exemplo também de dizer que nós não devemos discutir com o outro se a gente percebe que o outro não está pronto para aquela ideia. Vai resolver o que a discussão? Nada. Absolutamente nada. Kardec coloca assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Resume todos os deveres. Se nós quisermos efetivamente sermos cristãos, nós precisamos decorar o Novo Testamento? Não. Nós precisamos viver dois ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós fizermos isso, nós estamos vivendo todo o ensino de Jesus. Todo. Não precisamos nos preocupar com mais nada. Mas aí é que é a nossa dificuldade, né? Kardec continua assim: quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Benevolência mútua. Kardec, quando na codificação, ele viajava pela França, né, naquelas casas que iam sendo fundadas, e nelas ele tinha os seus pronunciamentos. E em uma dessas viagens, em 1862, nas cidades de Lyon e Bordeaux, ele disse o seguinte: o homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Seus gozos, que dela tira, satisfazem a vida material, deixam um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor. Sonha com melhores instituições. Quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade e, sobretudo, com o egoísmo? Parece que ele estava falando de hoje, né? Mas ele estava falando de 1862. Eu acho que se ele tivesse que fazer de novo esse discurso, ele falaria as mesmas coisas. Nós chegamos a um grau de desenvolvimento intelectual muito grande. Eu imagino que deve ser alguma coisa parecida com os capelinos. O desenvolvimento intelectual está lá em cima, mas o nosso desenvolvimento moral está aqui embaixo. Então, por mais que a gente busque nas coisas materiais a nossa satisfação, nós ainda nos encontraremos vazios. Porque as coisas materiais satisfazem o corpo. A única coisa que preenche o nosso espírito são as coisas espirituais. Nada de material pode satisfazer o nosso espírito. Nada. E como nós buscamos com ansiedade as coisas materiais, não é? Não que elas sejam proibidas, gente. Porque quando a gente fala assim, pensa, nossa, mas então as coisas materiais é proibido. Vou fazer voto de pobreza. Não é isso. Não é nada disso também. O problema é qual é o grau de interesse, de busca por essas coisas materiais. E o que eu faço com essas coisas materiais que são conquistadas? Se eu deixo elas guardadas, não tem valor nenhum.
farmácia que ele não podia pagar, não tinha mais crédito. Chega uma mãe necessitada, ele receita e ela fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Ele retira o anel de formatura, venda e compra o medicamento. Quem de nós seria capaz de fazer uma coisa dessa? Quem de nós? Porque a gente tem uma possessão pelas coisas materiais, a gente fala, é meu, é minha, não é? E nós não vamos levar nada. E mais um detalhe, o Flávio como advogado vai saber dizer isso aí. Quando a gente deixa muita coisa, só fica briga, não é? Só fica briga. O carnezinho também? Hã? O carnezinho também? Carnê não. Não dá briga? Não, carnê não dá briga. Carnê só vai falar assim, aquele infeliz só me deixou conta. É a peça amaldiçoada. É, exatamente, viu? Mas se a gente deixa aí propriedades, dinheiro e tudo, vai dar só briga. Só briga. Quando eu cheguei aqui, depois de um período meio turbulento, aí eu vi uns colegas lá nas conversas e falaram assim, mas você tem que comprar um apartamento para suas filhas. Eu falei, eu? Comprar um apartamento para a filha? Elas que se quiserem, que trabalhem, que comprem. Não vou comprar nada não. Que ideia maluca é essa? Meu papel, enquanto tutor delas, é de orientar e formar elas. Formou, e a minha carta de alforria já está com data contada. Marcada. Estou igual aqueles prisioneiros na marca, um xizinho. Porque eu vejo filhos aí morando na casa dos pais, eu não espero que não tenha ninguém aqui, porque senão vai falar assim, aí está falando de mim. Com 30, 40 anos e lá na maior folga na casa dos pais. Eu já falei para minhas duas filhas, eu tenho duas filhas, nenhum filho, filhas, eu já falei. Dentro da minha casa, vai viver a vida de vocês. Responsabilidade de vocês. Dentro da minha casa é até tem uma data limite. Depois recebo vocês, marido, os netos que vierem, o maior prazer. Mas morar aqui dentro, negativo. Negativo. E senão eu não estou fazendo nada para que elas possam crescer. E que venham de chinelo só, né? Exatamente. Bom, Bezerra de Menezes coloca no livro Compromissos Iluminativos assim: manter a fraternidade em nossos grupos espíritas é dever impostergável, que nos cabe a todos. Ante a fraternidade, resolvem-se as mais difíceis situações, propiciando-se realizações legítimas. Mediante a fraternidade, o sangue do entusiasmo reestimula os corações convalidos, equilibrando-os na luta áspera de crescimento para Deus. Por que Bezerra estava falando isso? Porque a gente percebe o quanto de conflito existe dentro das casas espíritas. Eu aqui, logo que eu cheguei e comecei a fazer as palestras, eu fui fazer uma palestra em Cosmorama. Cheguei no centro, tal, fiz a palestra. Na segunda vez que eu voltei lá, eu falei, mas cadê os fulano, Beltrano e tal? Não, teve eleição aqui, eles não concordaram, brigaram, saiu um grupo aqui e formou um outro centro. Aí eu desentendo umas atitudes dessas, sinceramente. Tem gente que briga para ser o presidente do centro. E eu, quando cheguei aqui em Rio Preto, eu fiquei assim também de queixo caído de perceber que centro tem dono. É o centro do fulano, é o centro do Beltrano. Eu falei, gente, mas que coisa mais estranha é essa? Então, parece que dentro da própria casa espírita não
fraternidade. Como é que nós podemos querer levar isso para fora? Nós estamos sendo hipócritas, falando uma coisa, mas estamos fazendo outra. O nosso discurso não bate com a nossa prática. No livro Marcas do Caminho, Emmanuel coloca assim, o tesouro da fraternidade. É até meio-dia que a palestra. Olha, ele coloca assim: não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Está vendo? Uma pequena ida no asilo. É essa aqui, é uma pequenina parcela de carinho. E nós estamos levando a fraternidade. Aquela que Jesus ensinou. Uma palavra confortadora, o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, 5 minutos de palestra edificante, o sorriso de estímulo, a gota de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea. Essa hoje não existe, porque se você não ligar avisando que vai na casa de alguém, nem vai. Uma carta de entendimento e amizade, o abraço de irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com o ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a devoção real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo para que os outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade e caminharás no mundo sob a invencível couraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus. Então, quando Emmanuel coloca aqui, né, o gesto de compreensão e ternura, é aquilo que eu falei antes: aceitar o outro como ele é, respeitar o outro como ele é. Porque nós, por nos dizermos cristãos, nós seguimos aquela parte, né, que ele falou assim: não julgueis para não serem julgados. Então a gente não julga, a gente já lavra a sentença de imediato. E é já com trânsito em julgado, viu? Não cabe recurso. Nós condenamos. Nós vemos um outro fazendo alguma coisinha de errada, nós já condenamos. E nós? E nós? Será que nós não erramos? Por que nós agimos assim, condenando o outro? Será que se Jesus fosse olhar para nós e nos condenar pelos nossos erros, será que tinha alguém aqui que estaria salvo? Maria de Madalena, né, ela foi ter com Jesus e ela era uma prostituta. E ela fala para Jesus: mas será que Deus me aceitaria? E ele diz que ela tinha um coração e ela precisava desenvolver o amor puro. E ela, então, Jesus fala, né, da questão dos filhos, e ela disse que não poderia ter filhos. Mas Jesus fala para ela que os filhos não são somente aqueles que são consanguíneos, são aqueles que nós adotamos, que nós agimos como tutores deles. E ela então diz que começaria amparando as irmãs em erro também. Depois, ela segue para o Vale dos Leprosos.
Jesus aparece primeiro para ela. Por quê? Pelos atos dela, por aquilo que ela fez. Não importa, nós nos preocupamos demais com aquilo que nós fizemos. E o aprendizado diz que nós devemos nos preocupar com o que eu estou fazendo, com o que eu faço, porque é isso que vai modificar, é isso que vai revolucionar os meus sentimentos para o bem. Todos nós trazemos vamos dizer assim, uma lista enorme de erros cometidos no passado. Se nós formos nos preocupar com isso, nós não vamos fazer nada. Vamos desperdiçar mais uma encarnação. Então nós devemos nos preocupar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo agora? Eu estou buscando o bem? É isso que eu tenho que me preocupar. E Emmanuel, que era o obsessor do Chico, e nosso também, né? Ele coloca assim: na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. E nós achamos que a nossa vida vai ser só, vamos dizer assim, só alegria. Só alegria. Só alegria. Não, nós temos que chorar muito. Nós temos que sofrer muito. Porque se nós não tiver isso, nós não temos como demonstrar efetivamente o nosso amor pela causa do Cristo. Não temos. É difícil. E ninguém falou que era fácil. Jesus também não falou que era fácil. É difícil. Depende de nós. Depende de como eu estou enxergando a vida. Eu enxergo a vida como espírito ou como carne? Como matéria? De todos os que hajam ditos a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Isso é o Espírito de verdade que está dizendo. Então, nós muitas vezes, ao invés de estarmos ajudando nessa implantação do reino de Deus, nós estamos desestabilizando as coisas. Mas nós nos achamos extremamente importantes, né? Nós achamos muitas vezes que nós somos insubstituíveis. Kardec, quando estava na codificação, quando vê o tamanho da obra, fala para o Espírito de verdade: mas e se eu falhar? Como quem diz, né? Estava esperando que o Espírito de verdade passasse a mão na cabeça. Não, meu irmão, fica tranquilo aí, fica de boa, que nós estamos aqui para te ajudar, fica tranquilo. Mas o Espírito de verdade disse a ele: se você falhar, arrumamos outro. Arrumamos outro. Então, nós não temos que pensar em falhar ou em acertar. Nós temos que buscar fazer. Porque quando nós erramos por omissão, o erro é terrível. Mas quando nós erramos tentando, vê a história de Paulo de Tarso. Ele era um doutor da lei, seguia rigidamente aquilo dali. Num primeiro momento não aceitou aquelas ideias novas dos cristãos. Passou a perseguir os
O que queres que eu faça? E se nós pudéssemos perguntar isso para Jesus, Jesus falaria para nós: faça aquilo que te compete. Queira fazer o trabalho do outro, não. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. É isso que ele responderia para nós. Porque nós estamos sempre olhando o que o outro está fazendo, como se nós quiséssemos fazer o trabalho do outro. Ah, eu queria ser o Chico, fazer um trabalho tão bonito. Queria ter o conhecimento que o Haroldo tem. Queria. Não esforça, não. Vai conseguir? Nunca. Então eu tenho que fazer. Se eu não tenho o conhecimento do Haroldo, se eu não tenho a capacidade de fazer o trabalho que o Chico fez, eu não tenho que sofrer por isso. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho capacidade de fazer. É esse o trabalho que o Cristo quer de nós. Esse é o trabalho. E Fenelon coloca assim para a gente: amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. E a gente quer a transformação do mundo. Todo mundo gostaria de viver num mundo melhor, não gostaria? Mas quem é que busca transformar o mundo íntimo? Porque quando nós nos transformamos, é uma consequência natural a gente perceber a transformação externa. Porque toda transformação, ela é do interior para o exterior. Nunca ao contrário. Nunca ao contrário. E Joana de Ângeles coloca para a gente, no livro Seara do Bem, assim: ante a incoerência de atitude e a debandada do dever a que se entregam muitos discípulos modernos do Evangelho, permanece tu, doando-te e confiando. Fazendo-se necessários maiores sacrifícios, doa-te mais e mais confia. De modo que, num certo amanhecer da tua vida, possas encontrar o Mestre que te indagará: de onde vens, meu filho? E possas responder em júbilo: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor a ti. Como é que nós vamos retornar ao plano espiritual? Nós nos preocupamos muito com a questão da morte do corpo físico. Por que a gente tem medo da morte? Essa morte é porque nós sabemos os compromissos assumidos lá e sabemos que nós não estamos fazendo aqui. E quando nós retornarmos lá, não são outras pessoas que vão vir nos cobrar, não. É a nossa consciência que vai nos cobrar. Daquilo que nós nos comprometemos e não fizemos. E como disse Emmanuel, no trabalho, na tarefa cristã, tem sacrifício, e muito sacrifício. Nós precisamos aprender a nos doar. Foi isso que Jesus ensinou. Ele viveu isso daí, demonstrando para nós. E nós queremos ser cristãos, mas não queremos seguir os passos de Jesus. Isso é incoerência. É incoerência. Então nós devemos rever as nossas atitudes. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos conduzindo na nossa existência? Como nós estamos nos conduzindo? E isso é uma análise íntima, pessoal. Não adianta nós querermos analisar o outro, não. Essa análise é de cada um de nós. E não adianta a gente se preocupar com o que o outro acha que eu estou fazendo, o que o outro pensa de mim. Não me interessa nada disso. O que interessa é o que eu estou fazendo para me transformar. Me transformar. Então,
Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, disposição, para que a gente possa buscar essa transformação diariamente, através da vivência dos seus ensinamentos. Muita paz e que Ele possa nos iluminar sempre. Frederico, na cabeça, falou isso, falou aquilo. Mas o que eu sempre digo aqui nessa casa, tanto na segunda-feira como aos domingos, é que, graças a Deus, como você colocou, nós temos o poder de esquecimento. E se hoje eu sou o Flávio, que eu sou o melhor Flávio que já existiu. Certeza. Por que eu vou buscar o Flávio passado? Ruim. Ruim não. Então, menos bom. Menos bom. Menos bom. Nada contra, cada um é dono de si, mas se hoje eu sei de todos os meus problemas, de todos os meus defeitos, nós não temos que buscar. Nós temos que tentar melhorar É daqui pra e frente. fazermos a nossa parte com responsabilidade e sem esquecer o que você também colocou, que a omissão muitas vezes é muito pior do que fazer errado. Yeah. A omissão será cobrada tanto ou mais do que quem não fez. Procura. Os erros fazem parte da caminhada. São parte integrante do nosso crescimento. Agora, se omitir, não arregaçar a manga e ir trabalhar e praticar o amor, a fraternidade, isso é muito pior. Porque às vezes você fez uma programação encarnatória de ir lá visitar o asilo, mas ver o jogo de peteca no clube é mais importante. Exatamente. Então, nós possamos pensar nisso. E a omissão também não será cobrada ou mais. Mas, E com um outro detalhe, você falou da casa espírita. Tem lugar que ninguém quer assumir a responsabilidade. E aí ninguém quer assumir a responsabilidade. exatamente. E aí é o que acontece nessa casa. Eu já chamei todos a participarem. E chega no dia de eleição, por exemplo, não tem um que se... Você é eleito unanimemente, por unanimidade, Mas nós não por aclamação. podemos, mas nós também não podemos fugir da nossa responsabilidade. Vamos começar a pensar que se cada um fizer um pouquinho, o país não é culpa de político, não. Nós é que colocamos eles lá. E cada um tem um político que merece. Nós não estamos aqui à toa. Vamos ter mais responsabilidade em tudo. Inclusive nos políticos que nós colocamos lá. O Haroldo coloca uma coisa muito interessante. Ele fala assim, se a gente quer saber, porque foi feita uma pergunta para ele, falando sobre a questão do que é certo e o que é errado. E ele falou o seguinte, que nós precisamos pensar o seguinte, é certo o que é errado. Na dúvida você pensa, se todo mundo estivesse fazendo, o que aconteceria? Então você fala assim, eu estou com um papel de balinha aqui na mão, joga no chão. É certo ou é errado? Aí você fala assim, bom, e se todos os quase 8 bilhões de encarnados desse planeta jogassem um papel de balinha no chão? O que aconteceria? Já estava no máximo. Então é errado. Então nós temos que pensar nesse sentido, nisso daí. Nas nossas decisões. Sempre, porque todo dia a gente tem decisão a ser tomada. Todos os dias. E isso vai ser